quando eu olho a mudança do Hayley, eu não vejo o Hayley, eu vejo o Senhor. E o Senhor faz, o Senhor transforma. Para a gente entender do perdão do outro, a gente precisa entender que foi perdoado. Eu também fui transformada, eu também fui perdoada, então eu preciso me colocar nesse lugar também que eu não sou perfeita. Então, é sobre isso. Tem mulheres que estão naquele lugar de julgamento. Eu quero ver se está mudando mesmo. Estou pagando para ver. Só que não entende que se não há unidade, não há casamento. Deixa de ser um casamento para virar um contrato. E eu entendia que a mudança dele seria perfeito para nossa família. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E hoje no nosso podcast nós vamos estar conversando com este casal maravilhoso que veio para compartilhar conosco o seu testemunho. Antes, porém, eu quero que você já dá o seu like. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E olha, compartilhe depois esse link com o máximo de pessoas que você puder. Eu sempre digo aqui que aquilo que me abençoa precisa transbordar para outras pessoas. Então, compartilhe esse testemunho com outras pessoas. Vamos agora para o nosso podcast de hoje. Meu querido Hayley, bem-vindo, obrigado por ter vindo. A Letícia, amém. Obrigado Obrigada, por ter pastor. vindo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Primeiro podcast de vocês, né? Primeiro. Então vai ser uma bênção. Nossa. Bom, o Hayley e a Letícia são casados há 11 anos, né? Tem 3 filhos, Lorenzo, a Antonella e o Conrado. Antes, porém, você já fez o SOS? Não, você fez primeiro Batalha de Todo Homem. Batalha de Todo Homem. Depois? Depois o SOS. E agora a gente está vindo pro Celebrando. Pro Celebrando. E você? Celebrando. Celebrando. Você não E chegou o SOS também. veio no SOS também. Isso. Muito bem. A história do Hayley e também, consequentemente, da Letícia, desse casal, é tão bonita em relação ao que Deus fez na vida deles, que eu, aqui no Celebrando o Casamento, fiz questão de convidá-los para compartilhar conosco. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, Hayley, é como era a sua vida e o seu coração antes da restauração do casamento e da sua própria vida? O que dominava você naquele tempo? Então, pastor, eu tive meu pai falecido muito cedo, né, aos 15 anos de idade, e daí para frente eu sempre tive que me autossustentar, então eu fui crescendo e achando que eu era eu. Então, assim, eu não tinha uma identidade formada, eu não sabia de quem eu era filho. Então, assim, o mundo foi me moldando, né? E então essa autossuficiência me fez ser um cara sem saber, arrogante, um cara que achava que ele poderia fazer tudo e não media consequências com o outro, né? No caso, minha família, né? Você chegou a se envolver com algum tipo de droga? Sim, desde os 15 anos eu me envolvi com maconha, usei todo tipo de droga e depois, mais para frente, antes de eu vir para o Batalha, eu me envolvi com a cocaína numa tentativa de suicídio. Tá. Você chegou ao nível de tentar o suicídio? Sim, tentei o nível de suicídio. Agora, Letícia, eu imagino que tenha sido muito difícil para você. E qual era a dor mais profunda que você carregava enquanto via o homem que você amava se perder? Frustração. Por muito tempo eu fiquei frustrada, sem entender o porquê que eu vivi isso tudo. E até que eu tive um encontro genuíno com o Senhor e falei com ele, se eu estou vivendo isso tudo por falta de posicionamento, hoje eu me decido me posicionar. E aí as coisas foram começando. Como é que vocês se conheceram, Letícia? Na clínica odontológica. Ele foi meu dentista antes da gente se relacionar. Tá. Quer dizer que você cuidou dos dentes dela? Exato. Cuidou do meu sorriso. E foi ali que vocês se conheceram? Sim. Isso. Aí casaram? Casamos, tivemos 3 filhos no decorrer dos anos, o Lorenzo, a Antonella e o Conrado. Esse mundo que ele vivia fez com que vocês tivessem assim, algumas separações? Tivemos, no decorrer desses anos, né? Teve um período que a gente se separou,
né? Porque eu vim de um lar cristão, então para mim era muito desafiador, né? E por máximo que eu convivia com ele com essas fragilidades, eu nunca vivi isso. Eu nunca aceitei tudo que eu vivia, né? O que a gente vivia, né? Porque era droga, era tantas coisas, traições, e eu não entendia por que a gente vivia isso, mas no tempo certo o Senhor foi trabalhando, foi moldando, foi transformando, foi colocando pessoas no nosso caminho. O ministério também foi uma bênção na nossa vida, e de lá para cá tem sido muito bom. Que bênção. Agora, houve um momento específico, Hayley, um momento específico em que você percebeu que estava destruindo sua própria vida e bem como da sua família, e o que aconteceu aí? Então, nesse momento, eu vi que os anos se passaram e Letícia meio que deixou de lado. Ela meio que já não se importava mais com o que fosse acontecer comigo. E isso me fez um start, né? E foi daí que, no nosso ministério, né, Novos Começos, a gente faz parte de um grupo de crescimento, na qual o meu líder, Edgar Martins, ele me chamou para a Chincha, e eu tive uma conversa com ele que eu nunca tinha tido antes. E eu senti, estou até arrepiado, eu até senti que, naquele dia, o próprio Deus falava comigo em forma de pai. E como é que foi essa conversa? Essa conversa foi muito dura, né? Na qual ele me botou na parede e me chamou de várias coisas que eu nunca pensei ouvir de alguém, porque eu acho que se alguém falasse daquele jeito comigo, eu retrucaria, eu não aceitaria, eu me veria violento, e naquele momento eu sentia que era Deus falando. Ele me chamou de... Eu não era um bom pai, eu não era um bom marido, eu não era um bom amigo, eu era um viciado, eu era um egoísta, eu era uma pessoa que fazia mal a qualquer um. Então aquilo foi me frustrando e ele foi me colocando realmente quem eu sou. Quem eu era, né, na verdade. Então, assim, é aquilo que você até falou hoje de manhã. A verdade, você às vezes você fala que quer ouvir a verdade, mas a verdade, você não quer ouvir ela. E quando uma pessoa fala isso para você, isso te impacta de uma forma que foi tremendo. E ele falou assim, cara, eu acredito em você. Você quer ajuda? Se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Eu vou te mandar para um lugar e vou mover meus pauzinhos e você faz o que tem que fazer. Eu quero que você fique longe de Letícia nesse momento e você tenha esse propósito com você. Se dê essa chance. E foi aí que eu vim parar no Batalha dos Homens. Né? Batalha de todo homem, né? E aqui no Batalha de todo homem, o que foi que pegou mais assim? Então, o senhor fez uma ministração na qual você começou falando do casamento, 3 abacaxis, né? E um milagre. E você começou a contar uma história, e no decorrer da história você contou exatamente o que eu vivia, exatamente o meu crescimento, a minha adolescência, a minha juventude, o meu casamento, e aquilo foi me impactando de uma forma que eu não entendi o que estava acontecendo, e todo mundo que tinha vindo comigo para batalha sabia da minha história, e eu falei, não é possível, alguém contou para o pastor. E no final, você ainda falou de uma tatuagem, você deu um exemplo de uma tatuagem do Whindersson, que pessoas levavam a se tatuar o rosto, e você falou assim, o Whindersson fez uma tatuagem no rosto. E aí aquilo me impactou demais, porque eu tenho a tatuagem do Whindersson no corpo. E eu falei assim, gente, não é possível, ele está falando de mim. E aí aquilo ali mexeu demais comigo. E no final o senhor fez um apelo, e eu senti que aquele apelo era para mim, e exclusivamente para mim. Parecia que tipo assim, Deus estava falando por sua vida ali para mim, e eu não tive como negar. E eu fui lá e aceitei Jesus na frente de todo mundo, né? Coisa que talvez eu já tinha aceitado Jesus dentro de mim, mas eu acho que nunca tinha reconhecido isso publicamente. E aquele ali foi o momento. Eu lembro desse dia. Agora, Letícia, você falou que você decidiu se posicionar, né? E eu tenho dito para muitos casais que o pai que se posiciona vê filhos se posicionando, não é? E muitas vezes um filho que se posiciona vê o pai se posicionando. E eu também tenho visto isso. As mulheres que se posicionam começam a ver os maridos também se posicionando. Como é que foi esse momento que você decidiu se posicionar e como foi isso? Eu digo que foi meu melhor presente de aniversário. Foi em 2022, se não me falha a memória. Eu muito triste por tudo que eu estava vivendo. Muitas questões, muitas perguntas e nenhuma resposta.
E aí, um dia, mexendo no meu celular, apareceu uma ministração de uma pastora, Gabriela Lopes, e o Senhor ministrou profundamente no meu coração. E ali eu tomei uma decisão. Se eu estou vivendo isso tudo por falta de um posicionamento meu, hoje eu decido me posicionar. Porque eu vim de um lar cristão, mas depois que eu me envolvi com ele, eu me afastei. E isso foi de mal a pior para a minha vida. Eu não me envolvi no que ele fazia, nas drogas, mas eu também não fui luz para a vida dele. Então, isso foi a fome com a vontade de comer. Um abismo chama o outro. E aí a nossa vida veio de mal para pior. E eu não queria que meus filhos vivessem o meu casamento. E a decisão de me posicionar foi... eu não aceito que meus filhos carregam essa história de casamento para a vida deles. Na minha vida e no meu casamento, isso termina agora. Eu me posiciono para meus filhos construir outra história. Eles vão levar um legado de bênção, não de problemas, não de maldições. E ali eu me posicionei, e ali o Senhor veio me moldando esses anos todos. Veio cada vez mais me quebrando. E esse posicionamento em relação ao Hayley, como é que foi? Você chegou para ele e falou, desse jeito, não quero mais. Então, nesse processo, eu literalmente fui ter um relacionamento com o Senhor. Porque você nascer na igreja evangélica não te faz cristão. E ali eu fui ter um relacionamento com o Pai. Eu fui entender que eu era filha, que eu era amada, que eu era escolhida. E à medida que o Senhor foi me moldando, foi trabalhando, foi curando as feridas que eu tinha, ele foi notando. Então, não cabia mais ele ser o mesmo, porque a Letícia já não era a mesma. Que coisa. Então, quando a gente se posiciona, a gente muda primeiro o eu, naturalmente, quem está do nosso lado vê que, cara, se eu continuar o mesmo, não vou conseguir ficar do lado dela, porque ela já não é mais a mesma. E a mudança, o Senhor foi trabalhando, o Espírito Santo foi acessando áreas que eu nem sabia que eu precisava ser acessadas, e aí ele foi mudando naturalmente. Foi fácil? Não foi fácil. Foi muito desafiador, mas o Senhor o tempo todo esteve comigo. E aí eu consegui e venho sendo trabalhada até hoje. É um processo diário. E você deixou claro para ele que o que dependesse de você não iria ser mais do mesmo jeito. Não ia ser mais do mesmo jeito, porque eu não aguentava mais. E meu maior medo era meus filhos viverem o que eu estava vivendo, porque se eu não tinha um legado, uma história boa para passar para eles, como é que eu iria ver na vida deles aquilo que eu não tinha nem o que para oferecer? A gente só dá o que tem, eu não tinha nada para dar, eu só tinha história ruim. Tudo que eu fui vivendo era muita ferida, muita tristeza, muita mágoa. Então, a decisão vai mudar. Eu vou viver aquilo que o Senhor me chamou para viver, custe o que custar. Muito bom. Agora, qual foi, Hayley, o primeiro passo, ou o passo fundamental e real de mudança que você deu? Então, eu voltei do Batalha, né, transformado, impactado. Para quem não sabe, Batalha de Todo Homem é uma imersão que acontece na nossa estância Amo Família, onde 120 homens ficam durante 4 dias passando por um tratamento espiritual. Um quebrantamento, né? Então, assim, eu voltei do Batalha diferente e eu já voltei já no carro falando com ela e querendo mostrar para ela que mudança não se mostra de um dia para o outro. Né? Então, foi um processo, mas eu já voltei com ela. E aqui mesmo no Batalha eu fui abençoado. O Regis, o rapaz até que fez aqui, fez toda a decoração, toda a marcenaria aqui, ele me conheceu aqui e ele me abençoou com o SOS Casal. Então, eu já voltei com esse presente para ela, né? Sendo abençoado pelo Regis. E falando para ele, a gente tem que ir no SOS Casal, a gente tem que ir, isso vai ser a mudança. E ela muito desconfiada, porque ela falou, não é possível que ele foi de um jeito e está voltando de outro. E eu falei, já estou voltando com a bênção, né? E já mostrando para ela que não era mentira, que eu tinha sido abençoado, que eu tinha ganhado, mostrando no Zap e tal. E aí eu consegui convencê-la de vir até o SOS. E aí, no SOS, eu tinha certeza, através de vários depoimentos de pessoas que eu conhecia aqui no Batalha, que o nosso casamento ia ser curado. Eu tinha certeza que ali Deus ia tratar as feridas que eu deixei no coração de Letícia. Agora, Letícia, o que você precisou, assim, curar dentro de você para conseguir acreditar que era verdade o que estava acontecendo na vida dele? Eu não digo nem curar, eu me decidi. Eu acho que tudo parte da decisão.
Quando ele veio do Batalha do Todo Homem, ele veio decidido a mudar. Porque as pessoas podem fazer várias imersões, mas se não estiver decidida a mudar, a dar acesso ao Senhor, a transformar, nada vale. Então, ele veio decidido que ele ia ser diferente. E eu estava decidida a perdoá-lo, mas mais do que isso, a dar acesso ao Senhor, trabalhar áreas que precisavam ser curadas, porque da mesma forma que ele me feriu, eu também feri ele nesses anos. Então, decidida. Eu decidi a abrir a guarda, dar acesso. Senhor, me cura, me transforma, me renova, trabalha em mim aquilo que eu ainda não vejo que precisa ser trabalhado. Agora, Hayley, quais os hábitos, vícios ou comportamentos precisaram morrer para que o novo homem Hayley nascesse? Então, me afastar de todo mundo que era do mundo, né? Pessoas que não contemplam da mesma ideologia, né? de religiosidade que a minha. Eu me afastei de todas as pessoas, eu me afastei de todos os ambientes. Eu tive que mudar meu jeito de ser com mulheres, né? Porque eu já não traía a Letícia, mas eu tinha aquele trejeito mais sedutor, né? Um trejeito sempre de valorização do próprio ego. Então, eu identifiquei que, eu tinha que acabar com isso. Então, assim, hábitos viciosos, eu comecei a me cuidar mais, eu comecei a emagrecer, eu comecei a fazer exercício, eu comecei a ler mais, eu comecei a ler a palavra todo dia, eu comecei a só ouvir música evangélica. Então, eu comecei a falar de Deus no consultório, eu sou dentista. Então, eu coloquei uma TV no teto e ali fica passando o dia inteiro louvor, o dia inteiro ministrações e eu nem quero saber qual é a religião da pessoa que está ali, mas aquilo está me edificando. Então, esse ato de ouvir a palavra, de ler a palavra e de tentar cada dia ser igual a Cristo, isso está fazendo total diferença. Quando você decidiu aqui na Batalha de Todo Homem, entregou a sua vida realmente ao Senhor, recebeu Cristo como Salvador, você definitivamente deixou as drogas. Definitivamente. Muito bom, hein, rapaz? Que bênção, que lindo. Dá água pro vinho. Que lindo. Agora, Letícia, em que momento você percebeu que a mudança dele era verdadeira, não era só mais uma promessa e tal? No cotidiano, a gente vai vendo umas atitudes que antigamente eu cobrava muito e ele não fazia e hoje ele faz naturalmente. É leve, né? Quando é do Senhor é leve, é sem peso. Então, foi nos detalhes, na forma que fala, às vezes chegar com uma surpresa, ter mais paciência, ouvir, levar um assunto para conversarmos juntos e decidirmos juntos, me dar autonomia em algumas coisas que ele dizia que me dava, mas não me dava. Então, no decorrer, a gente vai vendo. E você começou a perceber ele lendo a Bíblia, orando. Exato. A vida de relacionamento com o Senhor está sendo mais contínua. Que bênção, que bênção. Agora, olhando para trás, Hayley, o que você diria... Antes, deixa eu falar um pouquinho sobre o SOS Casamento. Sim. Quando vocês vieram para o SOS Casamento Curado, qual foi a visão de vocês em relação ao SOS? Você, Letícia. Bênção. Uhum. Bênção. Se eu pudesse dar um conselho para uma mulher ou um homem que está me assistindo, venham e experimentam. E qual foi o momento no SOS que você falou, poxa, isso aqui marcou muito? Ou a mensagem, ou o aconselhamento, o que te marcou assim? As ministrações. Uhum. As ministrações são muito profundas. Teve uma específica que você falou, poxa, essa aqui mexeu comigo, me ajudou a entender algumas coisas que eu não entendia. Vou ser muito sincera, todas, porque quando a gente vem com o coração aberto a ouvir, não vem com aquela barreira que o outro está errado, eu estou certo. Meu pai sempre disse para mim que vence quem cede. Então, eu não vim para, o rei está errado, eu estou certa. Não, eu vim, se o Senhor me trouxe até aqui, eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Então, eu vim aberta. Então, não tem como. Literalmente chegar num lugar de milagres e não ser acessada, transformada. A pessoa só não é transformada se ela não quiser. Porque você está numa geografia de milagres. E não usufruir disso, na minha cabeça, é loucura. Então, eu vim sabendo que aqui era uma terra fértil e que aqui eu colheria algo. Que bom. E você, qual é a sua visão do SOS? O que mais aqui tocou você?
Eu acho que todo casal deve vir ao SOS. Ele achando que está bem ou achando que está mal. Porque, às vezes, a gente acha que está super bem e, às vezes, a pessoa do lado, né, o nosso cônjuge, não está tão bem. E ela está suportando aquilo, ela está levando isso, empurrando com a barriga. Eu gostei muito do aconselhamento. Eu até brinco com todo mundo que eu falo que a gente entrou numa salinha que tinha um casal, uma vassoura, botou um do lado um do outro e ali... Cantou, mas é necessário, porque ali é um lugar que as vendas caem, né? A fumaça sai dos olhos, então ali a gente pode ser quem é, né? Você pode mostrar-se quem é e você vê quem o outro é e vê o que o outro está pensando. E ali foi um momento real de alinhamento. Eu no nosso SOS, eu percebi que chegaram pessoas ali que nem se falavam. Verdade. Nem se falavam. E saíam dali se agarrando, né? Renovando votos. Você vendo que renovando votos. Então, assim, a gente mesmo chegou... eu já chegamos, assim, mais ou menos, né? E a gente saiu dali já fazendo inscrição para o Celebrando. Então, assim, é fantástico. É milagre. Que bênção. De 1 a 10, Letícia, que nota vocês dariam para o casamento hoje? Hoje, eu daria 10. 10, né? Porque eu sei o que eu vivi lá atrás. Eu sei quanto foi triste, quantas renúncias, quantos traumas. Então, estar vivendo isso hoje é 10. Que bênção. Sei, pode melhorar? Pode. A gente sempre pode melhorar. Mas só quem viveu sabe. Então, hoje, falar uma nota 6, eu acho que não reconhecer o que o Senhor já fez. Entendi. E você, que nota você daria? 10, pô. 10. Não tem nem como ser diferente. 10. Que bom, que bom. Agora, eu queria aqui, olhando para aquela câmera ali, Letícia... Você deseja uma palavra para as mulheres que talvez estejam passando por um deserto como você passou. Qual o conselho que você deixaria para elas? Eu diria que deserto é lugar de passagem. E, às vezes, você está nesse lugar como se já fosse o lugar da sua vida. Se dê uma chance. Só o Senhor pode transformar e acessar áreas da sua vida que você nem sabe que ainda precisam ser acessadas. E só quando a gente levanta a bandeira da humildade, abaixa a bandeira do orgulho, a gente consegue entrar no lugar que o Senhor quer. Então, não é sobre o nosso cônjuge, é sobre a gente primeiro ser transformada, ser trabalhada, ser acessada, estar decidida a viver o novo, para a gente poder e sim ter um casamento curado. Muito bom, muito bom. E você, Hayley, o que você diria para os homens que estão pensando até em desistir? Você que chegou a um nível tão fundo, né? No último degrau da escada, sim, pensando até em suicídio, sim, mas Deus o resgatou e hoje você vive uma nova vida. O que você diria para esses homens? Eu digo que se você não tentar, não olhar para cima e ver Cristo, o fundo do poço tem mais fundo, né? Então você não pode pagar para ver. Não pode pagar para ver o que vai acontecer. Você tem que tomar uma decisão e crer que Cristo é a salvação. A palavra é a verdade. E sem ela a gente não consegue viver. Olha aí, nós estamos aqui diante de um testemunho verdadeiro, real, ao vivo e a cores. A Letícia e o Hayley estão compartilhando conosco um milagre de transformação que foi operado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. A esperança para você. Amém. Como a Letícia disse, que o deserto é lugar de passagem. Por isso que a Bíblia diz, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, esse andar pelo vale nos diz que o vale não é um lugar para você morar. É um lugar de passagens, porque Deus quer trabalhar na sua vida e, de repente, você está passando por um deserto, por um vale hoje, e para que amanhã você tenha autoridade para falar a partir de um testemunho igual estão dando aqui. E nós queremos convidar você para vir também para o SOS Casamento Curado, vir para a Batalha de Todo Homem, Batalha de Toda Mulher, vir para Celebrando o Casamento. Letícia, foi muito bom e você leva jeito para ser pregadora. Amém. E você, ele continue dando esse testemunho maravilhoso. Amém. Tá bom? Obrigado, pastor. Gente, sendo assim, nós concluímos mais um
podcast Amo Família. Compartilhe esse testemunho com o maior número possível de pessoas que você puder. Deixe o seu like e não perca o nosso próximo podcast. Vamos terminar como sempre. O céu está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Amém.